Oi, meu nome é Rebeca Souza e hoje nós vamos ter mais uma aula sobre os ensinos básicos que todo cristão deve saber. Nós já ensinamos aqui sobre a Bíblia, sobre quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, sobre o pecado e hoje nós vamos ter aqui uma aula falando sobre o arrependimento. O que é o arrependimento? O verdadeiro arrependimento. Então, para a aula de hoje, eu quero começar com uma frase de um pregador que viveu há um tempo atrás, chamado Charles Spurgeon, que ele disse assim: pecado e inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Então Charles, ele disse essa frase, e é uma frase bastante interessante para a gente trazer para a nossa aula de hoje. Pecado e inferno são como um casal, eles estão casados. O pecado automaticamente leva ao inferno, e só vai ao inferno aquele que pecou. Então, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio entre esses dois, então o fim de um é o outro. A única maneira de um pecador não ser condenado ao inferno é apenas com o arrependimento e a fé. Mas a fé vai ser o tema para outra aula. Então, para a gente começar, vamos ver aqui uma passagem que está no livro de Atos, capítulo 2, versículo 36 ao 38. Aqui nessa passagem, os discípulos estavam reunidos em um lugar, então o Espírito Santo finalmente desceu para habitar entre os homens, e os discípulos começaram a falar outras línguas, em outros idiomas, e as pessoas que estavam por perto lá, que vinham de outros lugares, começaram a ouvir, e alguns começaram a perguntar se eles já estavam bêbados àquela hora da manhã. Então Pedro vem e explica que não, que isso ali é uma promessa que está lá em Joel, que o Espírito Santo viria sobre os filhos e as filhas, e eles profetizariam, e eles pregariam com autoridade. Então Pedro vai e ele tem lá a sua pregação, ele fala sobre o Evangelho, fala sobre Jesus, e no final de tudo, as pessoas vão e perguntam a ele, mediante tudo aquilo que ele disse para elas, o que elas poderiam fazer agora. E aí é a passagem que tem no versículo 36 ao 38, que diz assim: portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seus corações e perguntaram a Pedro e aos apóstolos: irmãos, então o que faremos? E Pedro lhes respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então, o dom do Espírito Santo é a salvação. Nós vamos ver em outras passagens que o dom do Espírito Santo é a salvação. E o próprio Espírito Santo também é um dom que Deus dá a nós. Não como os outros dons, né? Dom de fé, dons de cura, dons de realizar milagres. Não como esses outros dons. Mas o Espírito Santo, ele é como um dom que Deus dá para nós. Porque o Espírito Santo, ele é um presente que Deus dá para nós. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Então, ele é Deus. E é um presente que Deus dá para nós, porque nós não merecemos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Nós somos pecadores e merecedores do inferno. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e por isso estão separados da glória de Deus. E Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna. Então, o dom de Deus é a salvação. E é o Espírito Santo. O Espírito Santo é um dom de Deus para nós, porque ele é um presente que Deus dá para nós, que não merecemos a salvação. Então, as pessoas perguntam: então o que nós faremos mediante a tudo isso que você nos falou? Porque nós percebemos que nós somos pecadores e que nós fizemos muito errado em pedir que Jesus Cristo fosse crucificado, desejar a morte dele. Então, o que nós podemos fazer agora? O que vai ser de nós? E o que Pedro diz? Arrependam-se de seus pecados e sejam batizados no nome de Jesus Cristo, e então vocês receberão o perdão dos seus pecados. Então, para que eles recebessem o perdão dos seus pecados, eles precisariam primeiro se arrepender. Então, o que é o arrependimento? E aí nós vamos ver nessa aula de hoje. Queria ver com vocês também uma passagem que tem no mesmo livro de Atos, mas no capítulo 17 e versículo 30.
que diz assim: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena a todos, em todo lugar, que se arrependam. Antes de Jesus vir aqui para a Terra, as pessoas viviam de um jeito. E na cabeça de muitos, para eles serem salvos, eles precisariam da sua própria justiça mediante a obediência à lei. E o homem ainda tinha muitas coisas que os homens não entendiam sobre as Escrituras. Tinham muitas promessas sobre o Messias que viria. No Velho Testamento inteiro é cheio de promessas falando sobre o Redentor que viria, que se levantaria em prol do povo, para poder perdoar os pecados do povo e finalmente trazer o povo de volta à presença de Deus. Mas, enquanto isso, Jesus ainda não tinha vindo e os homens ainda eram entregues ao pecado. E a fé que eles tinham era no Messias que viria, mas o Messias ainda não havia vindo ainda. Então, muitas coisas que eles fizeram, Deus ainda ignorou aquele tempo, porque o Messias ainda não havia vindo. Tinha muitas coisas que as pessoas ainda não entendiam. O Espírito Santo também ainda não havia sido derramado sobre as pessoas. Para poder entender o que é espiritual, é necessário o Espírito Santo. E naquele tempo do Velho Testamento, o Espírito Santo, ele vinha sobre os reis, sobre alguns sacerdotes, sobre alguns profetas. O Espírito Santo ele não estava para todas as pessoas, ele não habitava ainda nas pessoas. Ele vinha, ele operava nas pessoas, então ele ficava por ali, depois ele vinha e se apossava da pessoa e operava na pessoa e depois ele ficava por ali. Ele ainda não habitava nas pessoas. E ele ainda não tinha trazido todo o entendimento acerca de Jesus e do Evangelho, porque o Messias ainda não havia chegado. Então, muitas coisas as pessoas ainda não entendiam. E esse tempo poderia ser chamado como um tempo de ignorância. E esse tempo de ignorância, muitas coisas, Deus ele foi apenas deixando passar e esperando até o tempo que fosse chegado de acordo com o seu bom propósito, para que o Messias viesse e então ele trouxesse à luz muitas coisas que ainda estavam obscuras na mente das pessoas. E aí, o que a gente pode também trazer para a nossa vida hoje? Que antes da gente confessar o nome de Jesus, nós somos pecadores e nós fazemos de tudo que não agrada a Deus. Nós estamos totalmente entregues aos nossos desejos da carne. E tem muita coisa que a gente ainda não entende. Inclusive, uma das coisas que a gente não entende é o quanto que a gente é pecador. Somente com o Espírito Santo é que nós podemos entender o tanto que nós somos pecadores e que nós precisamos da obra de Cristo, do poder, do sacrifício de Cristo, do que Ele fez por nós. Porque o que Jesus diz? Quando o Espírito Santo vier, Ele convencerá vocês do pecado. Então, nós precisamos do Espírito Santo para que nós possamos entender o quanto nós somos pecadores. E antes de Jesus, nós vivemos num tempo de ignorância. E nós não entendemos as coisas espirituais. Mas quando Jesus passa a habitar em nós, quando Ele nos lava com o seu sangue, quando nós somos perdoados dos nossos pecados e nos ressuscitamos com Cristo, então a partir daquele momento nós passamos a entender as coisas. E agora que nós entendemos as coisas, nós devemos viver de acordo com aquilo que Deus quer para nós. Então, o tempo de ignorância, a partir daquele momento, ele não é levado em conta. Aquilo que passou ali atrás é passado. Então, as coisas velhas já se passaram. Agora tudo se faz novo. E agora nós vamos viver o daqui em diante. E as coisas que se passaram ficam para trás. E os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. Então agora Deus não vai levar em conta as coisas erradas que nós fizemos, porque aquilo foi perdoado através do sacrifício de Jesus. E vamos ver aqui também a passagem que fica em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, e versículos 7 ao 10, que diz assim: Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: Raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo.
Quem foi que disse esse discurso aqui? Quem foi que deu esse discurso aqui? Esse discurso é o discurso de João Batista. Então João, ele ficava lá no Rio Jordão, batizando as pessoas que vinham e que estavam arrependidas de seus pecados e queriam se entregar ao Messias que viria. E os fariseus e os saduceus eram alguns grupos dessas pessoas, faziam parte desses grupos de pessoas que iam até o Rio Jordão. A diferença é que muitos deles não estavam arrependidos de verdade. Eles iam lá apenas por curiosidade, apenas para ver o que João Batista estava fazendo, apenas para arranjar algum meio, algum motivo para que pudessem prender João Batista, para ver o que ele estava fazendo, para poder repreendê-lo. Então, muitos fariseus e saduceus que iam para lá, assim como outros grupos de pessoas também, eles não estavam arrependidos de verdade. E de que João chama eles? De raça de víboras. E por que víboras? Porque a víbora é um animal traiçoeiro, é um animal falso. Falso quer dizer que ela tem falsidade, ela está ali quieta, mas a qualquer momento ela pode dar o bote. E quando a pessoa menos espera. Então, por isso também que João chama eles de raça de víboras. E também porque a Bíblia nos diz que aqueles que não são filhos de Deus são filhos do diabo. E a Bíblia diz que o diabo é aquela antiga serpente. Sabe aquela serpente no Éden que enganou Eva? O grande dragão que também fala em Apocalipse. Então esse é o diabo. Aqueles que não são filhos de Deus são filhos do diabo, a grande serpente. Então são raças de víbora. E João diz para eles, quem foi que deu para vocês a ideia de fugir da ira da ira que se aproxima? Deem fruto que mostra arrependimento. Então, muitos deles estavam indo se batizar apenas para fugir da ira que viria sobre aqueles que não se arrependessem de seus pecados, apenas com medo de ir ao inferno. E, infelizmente, isso é muito comum hoje em dia também. Muitas pessoas vão à igreja e dizem que confessam a Jesus, mas apenas por medo das consequências de suas atitudes, apenas por medo de ir ao inferno. E não porque realmente reconheceram que são pecadoras e que necessitam do que Cristo fez na cruz, que necessitam da intermediação de Cristo por elas, necessitam do advogado Jesus. Então ele diz assim, olha, deem fruto que mostre o arrependimento de vocês. E por que ele diz isso? Porque o arrependimento dos fariseus, o arrependimento que eles diziam que tinham, não era um arrependimento que mostrava frutos. Uma pessoa que ela se arrepende de verdade, ela precisa mostrar os frutos do seu arrependimento. Ela precisa mostrar que ela está arrependida. É como uma árvore. Uma árvore, se ela for uma árvore frutífera, como, por exemplo, aqui na região onde eu moro é muito comum pés de manga. Então, a mangueira, ela automaticamente vai dar mangas. É algo automático dela, vai sair dela uma hora ou outra, a mangueira ela vai começar a dar mangas. E alguém que se arrependeu, alguém que se diz que é um filho de Deus agora, ele precisa dar um fruto que mostre que ele é um filho de Deus. Não tem como eu ter me arrependido de verdade e eu não demonstrar para as pessoas frutos de que eu realmente me arrependi de verdade. Se eu me arrependi de verdade, eu vou mostrar para as pessoas através das minhas atitudes que eu me arrependi de verdade. E isso não vai ser algo forçado. Vai ser algo automático, como uma mangueira que é plantada, automaticamente vai chegar um tempo que ela vai dar fruta. Então, se eu sou uma salva de verdade, se eu me arrependi de verdade, automaticamente isso vai ser natural, vai sair de mim com uma naturalidade muito grande. Eu vou dar frutos que vão mostrar para as pessoas que sim, eu realmente me arrependi daquilo que eu fazia antigamente e agora eu sou uma nova criatura. Eu vivo com um novo jeito de pensar, um novo jeito de agir, um novo jeito de falar. Então nós vimos aqui só um pouquinho nessas três passagens aqui, Atos 2, 36 ao 38, Atos 17, versículo 30 e Mateus capítulo 3, versículo 7 ao 10, nós vimos um pouquinho aqui sobre o arrependimento. E o que não é um arrependimento? O arrependimento, ele não é simplesmente um sentimento de culpa. Porque muitas pessoas, elas fazem coisas erradas e a sua consciência pesa e elas ficam com aquele sentimento de culpa, sentimento de que, nossa, eu fiz uma coisa errada.
mas elas não se arrependem de verdade. Isso é apenas um sentimento de culpa. E como nós sabemos que elas apenas ficaram com um sentimento de culpa, que elas não se arrependeram de verdade, foi apenas um peso de consciência, porque elas não vão mudar de atitude. Elas vão continuar com seus mesmos frutos antigos. Elas não vão mudar, elas não vão dar provas, dar sinais de que realmente se arrependeram, que é mudar suas atitudes. Ela também não é simplesmente uma tristeza pelo pecado, ou simplesmente um medo ou uma vergonha pela consequência dos seus erros. O arrependimento, ele também não é apenas a pessoa tentar ser bom, apenas tentar ser um religioso. Agora eu vou mudar as minhas roupas, eu vou mudar as músicas que eu escuto, eu vou deixar de andar em certos lugares e eu vou para a igreja. Pronto. Para muitas pessoas, ser crente é isso, ser cristão é isso. Mas não é isso que é ser cristão. E também para muitos, mostrar que está arrependido é apenas fazer coisas boas. Eu vou ajudar alguém que está passando necessidade, e vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou tentar ser bom o suficiente. Não, isso não é também estar arrependido. Isso é apenas fazer coisas boas, ter obras boas. Mas uma pessoa que faz boas obras, como obras de caridade, etc., ou uma pessoa que trocou o seu modo de se vestir, os lugares aonde vai, e agora começou a ir para a igreja, elas não quer dizer que só por causa disso elas agora estão arrependidas. Por quê? Porque uma pessoa pode continuar indo para a igreja e continuar fofocando. Ela pode continuar indo para a igreja e continuar mentindo. Ela pode continuar indo para a igreja e continuar não pagando suas contas. Ela pode continuar indo para a igreja e continuar com ódio de alguém. Então isso não significa que ela se arrependeu dos seus pecados. Porque uma pessoa que se arrepende dos seus pecados, o seu comportamento é totalmente diferente. Ela muda tudo o que ela fazia antes. Agora ela se torna uma nova criatura. E não somente através daquilo que ela faz, mas os seus pensamentos, as suas palavras, tudo que ela fizer e o que ela não fizer vai mostrar que ela realmente se arrependeu daquelas coisas erradas que ela fez. E ser arrependido não é apenas simplesmente conhecer a verdade. Por exemplo, vamos supor que eu estou num ponto A e eu quero ir para a cidade B. E eu não sei como chegar àquela cidade B. Então eu vou e peço uma informação a alguém. E a pessoa me diz, olha, você vai por tal caminho, depois você vai por tal caminho, depois você segue tal caminho. Pronto, agora eu sei o caminho que eu tenho que seguir para sair da cidade A e seguir até a cidade B. Mas eu continuo parado no meu lugar. Então não adiantou de nada eu saber o caminho que eu tenho que seguir para sair da cidade A e chegar na cidade B se eu continuo parado no mesmo lugar. Eu tenho que tomar uma atitude. Então se arrepender não é simplesmente conhecer o que a Bíblia diz. E o que Tiago nos diz? Tiago nos diz, não sejam apenas ouvintes da palavra, mas sejam também praticantes. Porque não adianta de nada eu assistir todas as aulas, eu ler a Bíblia todos os dias, eu estudar bem muito, eu saber das palavras antigas, o original das palavras em hebraico e grego, e não sei o que, e um monte de coisa, se eu não pratico aquilo que eu estou aprendendo. Então eu só estou acumulando conhecimento na minha mente, mas eu não estou sendo sábia. Há uma diferença entre você ter conhecimento e você ter sabedoria. Conhecimento é você aprender as informações, é você ter as informações no seu cérebro. E sabedoria é você saber usar aquelas informações da maneira correta. Então não adianta apenas eu saber o caminho da cidade A à cidade B. Eu preciso tomar uma atitude para seguir aquele caminho. Então não basta apenas eu saber que Jesus salva, que Jesus perdoa, que Jesus liberta, que Jesus pode dar uma nova vida. Eu tenho que tomar atitudes de obediência aos ensinos que Jesus passou para mim. Não adianta apenas eu dizer, eu já sou filho de Deus, eu aceitei Jesus desde que eu nasci, eu sou bom. Mas aí eu não pratico aquilo que a Bíblia diz. Eu continuo fofocando, eu continuo mentindo, eu continuo não pagando minhas contas, eu continuo falando mal do meu próximo, eu continuo guardando ódio do meu próximo e às vezes eu continuo até desejando mal para o meu próximo. Eu tenho certeza, eu tenho fé em Deus que um dia eu ainda vou ver fulano passar por isso, só porque ele me fez um dia passar por algo ruim. Não, isso não é algo de alguém que se arrependeu de seus pecados. Você está desejando mal ao seu próximo.
E o que Jesus diz? Ore pelo seu próximo, ame o seu inimigo, amar os seus amigos, orar pelas pessoas que lhe querem bem, é muito fácil, até os pagãos fazem isso. Mas agora, orar pelos seus inimigos e ajudar os seus inimigos é muito diferente. E é assim também que saberão que vocês me amam, quando vocês, ao invés de retribuírem olho por olho e dente por dente, vocês derem a outra face. Se te baterem de um lado, você vai dar o outro lado. Se te tomarem a túnica, você dá também a manta. Se te mandarem a dar 1 quilômetro, você vai e anda 2. Então, você retribui o mal com o bem. Até porque cada um dá o que tem. Se uma pessoa deu para você coisas ruins, porque dentro dela o que tem é coisas ruins, você devolve a ela com coisas boas, porque o que tem dentro de você são coisas boas. Então, cada um dá aquilo que tem dentro de si. Eu vou dar coisas más para a pessoa, então eu estou mostrando que dentro de mim tem coisas más. Dentro de mim não habita o Espírito Santo. Mas se dentro de mim habita o Espírito Santo, se eu me arrependi de verdade das minhas más atitudes e agora eu quero mudar e ter novas atitudes para me agradar a Deus, não porque se eu fizer boas atitudes eu vou merecer a minha salvação, mas porque se eu fui salva, automaticamente eu vou dar provas de que eu fui salva, fazendo atitudes boas, sendo boa para as pessoas, sendo amável, sendo paciente, sendo bondosa. Então, eu mostro que eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. E se eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, então quer dizer que eu me arrependi de verdade. Então, eu vou ter que dar sinais. Porque se eu não der sinais do arrependimento, se eu não mostrar que eu me arrependi com novas atitudes, novas palavras, novos pensamentos, novos sentimentos, então eu não vou estar mostrando que eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. E se eu não tenho o Espírito Santo dentro de mim, então eu não me arrependi de verdade. Porque o Espírito Santo ele só habita naquele que é verdadeiramente arrependido dos seus pecados e que se entregou a Jesus para que possa receber o perdão de seus pecados. Deus só perdoa aquele que está arrependido. Deus não vai perdoar aquele que não se arrependeu. Então, o que é o arrependimento? O que é em si o arrependimento? É se entristecer pelo pecado diante de Deus, é reconhecer o quanto é pecador e tem feito coisas erradas, é abandonar totalmente as coisas erradas que você fazia, é odiar com todas as forças as coisas erradas que você fazia e, se possível, restituir às pessoas que você fez coisas erradas, como por exemplo Zaqueu. Zaqueu disse: Senhor, todos aqueles a quem eu roubei alguma coisa, eu vou restituir ainda mais aquilo que eu roubei. Se eu roubei um tanto, eu vou restituir muito mais aquilo àquela pessoa. Então, se eu fiz um mal a alguém e eu mostrei que eu me arrependi, eu vou restituir aquilo que eu fiz àquela pessoa, aquilo que eu tomei, aquilo que eu tirei daquela pessoa. Eu vou restituir e vou dar ainda muito mais. Eu vou ser bem generoso, porque eu vou mostrar que eu me arrependi. E o que o arrependimento envolve? Ele envolve o abandono do pecado. Ele envolve abandonar as coisas do mundo. Ele envolve abandonar a si próprio, os seus próprios maus desejos. O que é que Jesus diz? O que contamina o homem não é o que está fora, mas o que contamina o homem é aquilo que está dentro. Porque aquilo que sai da boca é aquilo que está dentro do coração. A boca fala do que está cheio no coração. E se eu falo coisas más, se eu tenho más atitudes, maus pensamentos, maus sentimentos, isso significa que dentro do meu coração ainda tem o mal. Porque é do coração que sai a inveja, que sai o egoísmo, que sai a ira, que sai a fofoca, que sai a maledicência. Tudo isso sai do coração. Então, se eu faço coisas erradas, coisas más, se eu peco compulsoriamente, porque quero de propósito e porque eu gosto de fazer aquelas coisas erradas, eu só mostro que dentro do meu coração ainda habita o mal, ainda habita as trevas. Então, se eu me arrependi de verdade, quem habita dentro do meu coração é o Espírito Santo. Então, eu vou mostrar através das minhas palavras, das minhas atitudes, que quem habita em mim é o Espírito Santo, porque eu realmente me arrependi. E o que Salmo 1 também nos diz? Salmo 1 diz: Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não imita o comportamento dos pecadores e que nem fica junto na reunião dos escarnecedores, daqueles que zombam das coisas de Deus. Então, aquele que se arrependeu de verdade, ele, além de não dar ouvido aos conselhos das pessoas que são do mundo, que não obedecem a Deus, dos que não são filhos de Deus, ele não imita a conduta desses pecadores.
E ele não fica no meio das reuniões desses pecadores. Ele abandona tudo aquilo. Porque é isso que o arrependimento envolve. Abandonar o pecado, abandonar as coisas do mundo que não agradam a Deus e abandonar a si próprio, aos seus próprios maus desejos, aos seus próprios maus pensamentos. O arrependimento também envolve conversão a Deus, porque aquele que está realmente arrependido, ele se entrega totalmente a Deus, porque ele sabe que Deus é o único que vai poder ajudá-lo a fazer coisas boas. Sozinho, o homem não tem como fazer coisas boas, apenas com a ajuda de Deus, porque é Deus quem efetua em nós, tanto o querer como efetuar. É Deus que tanto nos faz querer fazer o bem, como nos dá condições para conseguir fazer o bem. E o arrependimento envolve uma mudança de vida. O que significa a palavra arrependimento? No original da palavra arrependimento, o original é metanoia. E o que significa metanoia? Metanoia significa que eu estou em um ponto e eu vim andando e vim fazendo todas as coisas que não agradam a Deus, fazendo coisas erradas. Então eu me arrependi. E o que eu faço? Eu volto e começo a fazer tudo diferente. Agora eu vou agradar a Deus. Se eu ia num caminho desagradando a Deus, agora eu vou no caminho contrário, agradando a Deus. Se eu apenas fazia aquilo que o meu coração queria e desejava, agora eu faço aquilo que o coração de Deus quer e deseja. Se eu apenas fazia aquilo que a minha mente achava que era certo, eu vou fazer aquilo que a palavra de Deus diz que é certo. Então isso é arrependimento, é metanoia. É mudança de vida. É uma volta de 180 graus. Por que o arrependimento, então, é necessário? Porque o homem está perdido e arrependido. Porque o homem está perdido e o arrependimento é a convicção em relação a Cristo. É uma transformação de vida que deixa para trás a rejeição a Cristo e agora passa a ter fé nele como Messias e Salvador. É importante entender que ninguém pode vir a Deus sozinho, a menos que Deus o traga a si mesmo. O que Jesus diz? Jesus diz, ninguém pode vir a mim, a não ser que o Pai o traga até a mim. Então o arrependimento é algo que Deus dá. Ele só é possível por causa da graça de Deus. É Deus quem faz o homem se arrepender. É Deus quem dá o Espírito Santo ao homem para que convença o homem do pecado e então o homem se arrependa. Todo o processo da salvação é resultado de um Deus misericordioso abrindo os nossos olhos e mudando os nossos corações. Então vamos ver aqui, para finalizar, uma passagem que fica em Atos, capítulo 5, versículo 31. Atos, capítulo 5, versículo 31. Que vai nos mostrar como é Deus quem dá o arrependimento aos homens. Que diz assim, Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador. Então, de quem que Deus está falando? De quem que o escritor está falando aqui? Sobre Jesus Cristo. Deus o colocou como príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e perdão de pecados. Então, foi Deus quem colocou Jesus como aquele que oferece o arrependimento ao homem, que dá o arrependimento ao homem e o perdão de pecados. Atos 11, 18 também, que vai nos dizer, ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo, então Deus concedeu o arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Então aqui os judeus o Pedro havia ido para a casa de Cornélio, que era um gentio, e tinha orado por ele, o Espírito Santo também tinha vindo habitar em Cornélio e na sua família. Então Pedro volta, e aí os judeus vão começar a questionar Pedro, porque que Pedro agora está tendo contato com os gentios, porque na crença dos judeus naquele tempo, os gentios eram um povo que não iam ter a presença de Deus, que Deus não ia derramar sua graça sobre eles, a graça seria apenas para os judeus. E eles começaram a questionar a Pedro, nossa, por que você foi fazer isso? Ele é um gentio, Cornélio é gentil, a família dele é uma família de gentios, e a graça de Deus não é apenas para os judeus. E aí Pedro conta tudo o que aconteceu na casa de Cornélio, desde a visão que ele teve antes de chegar lá, até quando ele chegou lá e tudo o que aconteceu lá. Então os judeus começam a glorificar e param de questionar a Pedro e glorificam a Deus, porque Deus concedeu arrependimento para a vida
até mesmo aos gentios. Então nós vemos aqui que o arrependimento é o próprio Deus que dá. Então por que que Deus dá esse arrependimento às pessoas? Será que é porque as pessoas merecem que Deus dê o arrependimento a elas para que elas se arrependam de seus pecados? Não. Mas é porque Deus ele é grandioso, amoroso e misericordioso e ele derrama a sua graça a pessoas que não merecem a sua graça, mas que merecem a condenação. Então essa foi a nossa aula de hoje. Foi uma aula bem curtinha, é uma aula curta, mas é uma aula muito importante para a gente poder saber o que é verdadeiramente o arrependimento. Tem muitas pessoas que não sabem o que é arrependimento, que acham que apenas uma culpa ou uma tristeza por suas ações já é um arrependimento, e aí vão para a igreja, vão confessar Jesus porque estão sentindo culpa ou peso na consciência, mas elas não mudam de atitude, o que revela para nós que elas não se arrependeram de verdade. Então é necessário que a gente aprenda sobre o que é o arrependimento. Por isso que eu digo que essas aulas aqui, elas tanto são importantes para aquelas pessoas que são novas na fé e estão aprendendo agora, como também para aquelas pessoas que já são bem antigas na fé, para poder voltar um pouquinho, rever as coisas que já aprendeu, né? Às vezes a gente esqueceu alguma coisa, ou entendeu alguma coisa errada, é bom sempre estar voltando e revendo de novo, né, as coisas que a gente já aprendeu. Então essa foi a aula de hoje, eu espero que ela tenha edificado você. Se ela edificou você, então aperta aí no botãozinho de curtir, porque o YouTube vai ver que esse vídeo é um vídeo relevante, ele é importante e vai recomendar esse vídeo a outras pessoas. E aperta também aí no botãozinho de se inscrever no canal, porque você ajuda o nosso canal a crescer, a chegar a outras pessoas. E também toda vez que tiver um vídeo novo no canal, a mensagem vai chegar para você de que tem um vídeo novo e aí você vai poder dar uma olhada também. Então essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima.